Então, a ideia é que a gente traga conhecimentos que agreguem valor a vocês. Não só bater papo, não só ficar sabendo o que é fibromialgia, mas alguma coisa prática que vocês levem isso para o futuro, que vocês possam olhar lá na frente e falar assim, olha, o doutor Adalto falou isso, eu preciso fazer isso, eu vou mudar meu comportamento para que vocês melhorem a qualidade de vida. Realmente a fibromialgia ela tem uma queda da qualidade de vida muito grande. Distúrbio do sono e dor. São os dois principais sintomas que chegam no meu consultório, dor e cansaço. 90% das minhas pacientes, porque a maioria são mulheres, são 9 mulheres para um homem. Então, a maioria das minhas pacientes vem com essas queixas, dor e cansaço. E com sintomas que a gente chama isso de cognitivos. Cognição é interpretação. Aí entra a ansiedade, o distúrbio do sono, angústia, tristeza, aquele desânimo da vida, humor baixo, e aí por aí vai. Os outros sintomas, que é essa cognição, que é o jeito que o cérebro interpreta os nossos dia a dias aí, né? Vamos falar, o dia a dia é através dessa cognição. Então, o objetivo é que vocês aprendam a trabalhar o cérebro. Isso aí é muito importante, porque é como eu dou um exemplo, assim, uma analogia muito simples, quando a gente compra um carro. A gente compra um carro, você fala, beleza, eu sei dirigir esse carro. Aí você entra dentro do carro e aí você não dá conta de colocar o seu celular, transmitir pelo Bluetooth e pelo aparelho do carro. Aí você fala, poxa, dirigir eu sei, mas esse detalhe eu não sei. Eu não sei. Como é que eu faço para ligar, sei lá, alguma coisa do som, transmitir o som de um lado do outro? Ou seja, como é que eu transformo o meu carro num carro que está automático para o manual? Como é que eu ponho no modo esporte? Isso eu preciso do manual. E esse manual a gente não tem. Todos nós estamos aqui vivendo, apanhando na vida, e a gente vai apanhando ao longo dos anos, e a gente vai formando esse manual, mais ou menos de como que funciona o cérebro. Que, na verdade, eu tenho que saber como que funciona o cérebro para tirar o melhor proveito e para corrigir o que está errado, o que não está dando certo, o que não está funcionando bem, né, para mim e no caso, para vocês também. Então, esse é o grande objetivo nesse... A gente vai fazer tipo um mini curso agora, para vocês entenderem como que funciona o cérebro, como reprograma esse cérebro, e o que é isso, né? Você fala, nossa, programação, reprogramar... É uma coisa muito vaga, o cérebro ele não entende muito. Então a gente vai entender mais ou menos como que funciona, como é que funciona esse cérebro, como é que são essas redes neurais, que são esses núcleos, como que são formadas essas redes e como que eu desfaço isso aí. Então o objetivo hoje, nessa live de hoje, é só para a gente fazer esse bate-papo aí introdutório. Semana que vem a gente já vai começar a trazer técnicas. Então, técnicas para não ficar muito só na teoria, técnica de desfazer um mau casamento, vamos colocar assim, né? que é difícil. Mas técnica para você esquecer alguém, ou técnica para você aprender a fazer alguma coisa que realmente te traga muito prazer, que consiga diminuir as dores, diminuir sono, não, melhorar a qualidade do sono, né? Diminuir sono. Bom, mas para dar uma resumida bem prática, essa história de reprogramar, então, para eu reprogramar, eu tenho que programar.
O que é programação? Programar é aprender. E aprender é rede neural. Eu não tenho outro nome, eu já tentei achar outro nome que não fosse rede neural, mas não tem jeito. E todas as religiões, que vêm lá de muitos e muitos anos, elas trabalham essa parte do subconsciente. Trabalhando essa rede neural para que você consiga regular os núcleos, e a gente vai comentar isso mais na frente. Então, como que nós aprendemos a andar? Vamos falar assim, uma das primeiras coisas que a gente começa a fazer é andar. Por que a gente anda? Porque a gente vê nossos pais andando, e alguém segura na nossa mão, e a gente vai andando. Então, eu preciso ver, alguém me apoiar, e eu vou paulatinamente andando. Então, vou programando o meu cérebro para que ele crie conexões cerebrais, e o cérebro tem a capacidade de aumentar os neurônios, tanto em números quanto em conexões, são chamadas redes neurais. Rede neural porque esse neurônio que está aqui comunicando com esse com esse com esse, eles criam essa conexão, ele sai de cima, vem para baixo, daqui ele vem para cá, daqui ele vem para cá, esse vai lá para cima, esse. Ele vai formando um emaranhado ali de crescimento mesmo dessas, o nome é sinapse, para quem não entende, sinapse, em grego, quer dizer beijo. Ou seja, o neurônio ele não está em contato físico com outro neurônio. Existe um espaço ali mínimo, mas existe um espaço que permite que um neurônio jogue um hormônio para o outro para ter a conexão. É um mecanismo muito simples, é como se fosse uma bola de basquete. O neurônio aqui, ele joga a bola de basquete, bate no outro neurônio, estimula esse aqui volta. Seja estímulo hormonal ou estímulo elétrico, principalmente hormonal, químico mesmo. E essa capacidade de aprender que nós vamos formando as redes neurais. E essas redes neurais, elas podem também, não só as redes neurais, né? Nós estamos falando do aprendizado. Elas podem vir na capa do DNA. Isso é interessante, isso é uma nova área de estudo aí, que é chamada de epigenética. Epi porque está fora do gene. Então, só para vocês entenderem, isso aqui é um gene, existe uma capa em volta aqui. E quando nós, por nossas gerações, vem repetindo algumas padrões de comportamento, esse padrão de comportamento ele fica no DNA e não por crescimento de neurônios, não pela rede neural. E o nome disso é epigenética. Então eu vou dar um exemplo muito simples. Todos nós temos medo do escuro. Ninguém entra numa caverna à noite, escura, sozinho ainda. Ninguém vai. Por quê? Porque você tem medo. Medo de ter um bicho, ter um buraco, ter uma cobra, e o seu risco de morrer é muito maior do que se você não entrar. E o cérebro trabalha para diminuir incertezas. Então, essa é a função do cérebro. Quanto menor a incerteza do cérebro, mais você vai viver. Isso é sobrevivência. Mas essa lesão epigenética, ela não se aplica aqui para nós na fibromialgia. Nós estamos falando de um crescimento neuronal por repetições. Então, eu aprendo como? Vendo alguém me ajudando a andar, né? Estou falando aprender a andar. Então, alguém me ajuda, eu vou andando, eu vou vendo, alguém me ajuda falando, e ali eu vou criando essas redes neurais no meu cérebro.
E essas redes neurais vão coordenando tudo. Então, para eu andar, eu tenho que relaxar uma musculatura, levantar meu pé, fazer a passada, levantar. Tanto é verdade que paciente que fica de coma, 1 ano, 2 anos, ele esqueceu como que se anda. Ele não sabe andar. Ele tem que aprender de novo. Isso é um aprendizado. Só que o nosso grande objetivo não é aprender, é reaprender. O que é isso? Na fibromialgia, por um defeito genético, eu vou chamar de defeito, mas não é defeito, e o nome médico é polimorfismo de nucleotídeo único. Então, o nome médico, polimorfismo de nucleotídeo único. Esse gene, sob efeito do calor, ele atua ou muito ou menos, ou ele desregula esse funcionamento. E um dos principais genes é o gene que coordena o hormônio do medo. Esse hormônio do medo se chama dopamina. Por isso que na fibromialgia o antidepressivo ele vai muito pouquinho ali, porque o antidepressivo ele atua na serotonina, que é o outro hormônio da felicidade. Mas o problema não é só lá, existe também um problema de receptor lá de serotonina e tal, mas não é só esse. O problema é o desequilíbrio. Dopamina, hormônio do medo, hormônio da alegria. Se eu aumento o hormônio do medo, eu baixo o hormônio da alegria. É automático. Então, é feito de enzimas. Enzimas são proteínas que vão lá e atuam degradando essas moléculas aí. Então, uma que deixa de quebrar uma, quebra a outra. Então, eu aumentei aqui, o quebra é automático. Depende da temperatura. E na fibromialgia, vocês têm esse comprometimento desse hormônio do medo. E é o hormônio que altera o funcionamento do órgão. Ou seja, o que é isso? O meu cérebro é igual de vocês. Igual, idêntico. Se pegar todos nós que estamos aqui, depois de morrer, fizer biópsia do cérebro, não se consegue, desde que não vá lá olhar o DNA, né? Mas olhando no microscópio, não se consegue diferenciar um cérebro do outro. Esse cérebro era do homem, esse era da mulher. Não tem. São iguais. Então, por que é diferente? Por que eu não tenho fibromialgia e vocês têm? Porque esse gene, sob efeito do calor, esse gene muda o comportamento dele. E tende a manter-se elevado. E esse hormônio do medo, num estágio elevado, ele atua num núcleo cerebral. Nós temos 4 núcleos, nós vamos falar sobre eles depois. Atua nesse núcleo cerebral, estimulando o crescimento desses neurônios, as redes neurais. Então, as redes neurais são formadas por repetição, ou seja, vamos supor que eu briguei com a minha esposa e eu fico com aquilo o dia inteiro na minha cabeça, o dia inteiro, a manhã inteira, a tarde inteira, amanhã, depois da manhã, repetidas vezes. E nós estamos falando mais ou menos aí de 2 meses para se formar redes neurais. Quando eu fico com repetições desses fatos, isso aí vai criando essas redes neurais nesses núcleos, ou do pitbull ou do labrador. Então, só para voltar um pouquinho, nós temos 4 núcleos fundamentais. Um núcleo que mantém todo o nosso corpo funcionante. E a gente dá o nome dele de ambiental, que é um núcleo que é do ambiente.
responsável pela alimentação, manutenção de temperatura, sudorese, dados vitais, reprodução. Então, essa parte do cérebro, que a gente chama de hipotálamo, é onde existem os núcleos que coordenam essa parte aí do nosso corpo mesmo, né? Acima disso aí, existem dois núcleos, acima porque fica bem acima mesmo do hipotálamo ali. Existem dois núcleos que produzem não é que produzem, são influenciados por dois hormônios diferentes. Um núcleo que a gente dá o nome de pitbull e um núcleo que a gente dá o nome de labrador. O nome médico o pitbull é amígdala cerebral. E o labrador, locus ceruleus. Quem viu isso foi Freud. Na verdade, o Freud foi inteligente porque todas as religiões, elas trazem o tratamento desses núcleos aí. Todos. A visão bem geral aí. E Freud viu isso, que esses 4 núcleos coordenam o nosso corpo. Então, o núcleo ambiental, o núcleo do pitbull, que o Freud chamava de id. Então, id, ego, superego. O id era o pitbull, o ego era o labrador e o superego era o neocórtex, que é o outro núcleo mais desenvolvido, que é chamado de filtro ou juiz, né, que filtra essas emoções. Fica parecendo assim um pouquinho difícil de entendimento, mas vocês vão entender que é muito simples. Então eu tenho 4 núcleos que trabalham em harmonia. E tem um defeito genético que aumenta dopamina, que é o hormônio do medo. Essa dopamina estimula pitbull. Por isso que a gente fala que nós temos 2 cachorrinhos dentro do cérebro. Qual que cresce mais? Aquele que a gente alimentar mais. Se eu alimento o núcleo do pitbull, eu vou criar redes neurais nesse núcleo do pitbull. E eu vou sempre me manter tenso. E esse núcleo coordena 80% dos neurônios cerebrais. Enquanto que o núcleo do labrador coordena 20%. O que é isso? Qual a importância disso? Uma notícia ruim corresponde a 4 notícias boas. Todo mundo já viu isso. Se você toma uma notícia ruim de manhã, você fica com aquilo na cabeça o dia inteiro. Se você tem uma notícia boa, você fala, opa, legal, e ali aquilo passa rapidinho. Então, o grande problema é essas notícias ruins ou interpretações, eu não chamaria de equivocadas, mas interpretações dos fatos como se fossem ameaçadores da sua vida. Então, você tem um hormônio que está aumentado, do medo. Esse hormônio vai no núcleo e aumenta o crescimento dessas redes neurais. E isso te mantém tenso o dia inteiro, pronto para a briga. Na verdade, é contratura. E isso leva a um consumo excessivo de nutrientes. E isso desgasta mais o corpo do que quem não tem. Por isso que a fibro, hoje, já se fala em uma neuroinflamação, mas hoje já se vê relação com Parkinson, Alzheimer, demência. Por quê? Porque são doenças neurodegenerativas. Então, na verdade, todo mundo aí já conhece gente com Parkinson, com Alzheimer, mas a hora que começar a correlacionar, e isso a gente vê muito bem
quando a gente vai numa biblioteca médica, eu vou abrir ela aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Quando a gente vai nessa biblioteca médica aqui, ó, eu vou compartilhar a tela aqui só para vocês entenderem um pouquinho. Ó, tá aqui, compartilhar a tela. Ó, compartilhar a tela, compartilhar a tela. Tá aqui a janela, Google, compartilhar. Então, é essa tela aqui que nós estamos falando. A gente vem no Google, digita aqui PubMed. Ah, não foi. Aqui. PubMed. Já sai nessa biblioteca aqui, que a gente está vendo aqui do lado, vai aqui no PubMed. É essa biblioteca aqui, que está falando Covid, não interessa para a gente. E a gente digita lá, fibromialgia, então o I do meio é em Y, né? Fibromialgia. E põe Parkinson. Então, quando eu já ponho a associação dos dois, eu já tenho aqui, ó, 82 trabalhos mostrando isso aqui, ó, vamos colocar 2012 para cá, ó, 2013, que é muito pouco, é muito recente, isso aqui. Então, esse entendimento que a fibromialgia, ela está começando, mas ela já faz parte de uma doença muito maior. E isso está relacionado com um processo já degenerativo que vai ocasionando a fibra. Mas, isso a longo prazo, você pode desenvolver o Parkinson, tal, eu sei que a gente está conversando. Mas o objetivo é que vocês entendam que isso existe e que vocês têm que aprender a reprogramar essas redes neurais. Então, toda a rede neural, ela passa pelos dois núcleos. Então, ela passa, na verdade, pelo juízo, pelo filtro, né? Juízo crítico. E ela distribui, passando pelos dois núcleos. Tanto o pitbull quanto o labrador. O grande problema é que se você alimenta esse pitbull, você vai, de uma maneira persistente, ficar sempre em contratura. Principalmente à noite, porque à noite baixa o efeito inibitório do juiz, do juízo crítico, né? E o juiz é que tem esse efeito de inibir os pensamentos aí. A hora que você dorme, baixou o filtro, os pensamentos que já estão lá no subconsciente, eles vêm à tona. E trazem as emoções que você viveu lá atrás. Então, eu vou só dar um exemplo aqui, eu já fiz esse exemplo várias vezes, mas é o melhor exemplo para a gente entender como que o subconsciente manda na gente. E a gente não tem noção disso, como que as redes neurais estabelecidas, e elas, de uma maneira totalmente autônoma, inconsciente, manda no nosso corpo. Então vamos lá, vamos só fazer a brincadeirinha aí do limão. É o melhor jeito. Todo mundo aí fecha os olhos. Vem comigo, né? Vamos lá, vamos fazer a brincadeira direito para vocês entenderem. E aí vocês colocam para mim aqui no final o que eu vou falar. Fecha os olhos. Então imagina que você está em pé do lado da pia. Então você está ali na pia. Você pega um limão, sabe aquele limão China ou galego, aquele limão bem verdinho mesmo, e aí você abre a gaveta e pega uma faca. Então vai imaginando, seu cérebro está acompanhando o que eu estou falando. Então você pega o limão, corta esse limão no meio, parte o limão, e agora você pega sal. Pega sal e joga bastante sal nesse limão. Enche esse limão de sal aí. E agora você pega esse limão com sal e põe ele na boca. Imagina você colocando esse limão na boca e morde. Agora dá uma mordida forte nesse limão. Pode abrir o olho agora, tá? Só para a gente entender. Quem fez o exercício certinho vai ter salivado a boca. Eu sei que não tem limão na minha boca, mas o organismo vem salivando.
Porque já tem rede neural para mandar salivar a boca. Porque eu já fiz isso várias vezes. Não de colocar, mas toda vez que tem um limão, que é qualquer coisa ácida, o organismo entende. Então, esse é o poder que o subconsciente tem na gente. E 95% das nossas ações são pelo subconsciente. Não são pelo consciente. Consciente é só 5%. Então, eu tenho que aprender que a rede neural ela foi feita por repetição. Então, eu vi várias vezes o limão, salivei várias vezes a boca com limão. E essa rede neural está no meu subconsciente. E toda vez que eu fechar os olhos, lembrar do limão, eu vou salivar a boca. É automático. E isso é a gente chama isso de hábito. O hábito, ele tem gatilho, rotina, recompensa. Como é que é esse hábito pro limão? Eu lembrei do limão. Qual foi a minha rotina do eu? Já querer salivar a boca. Então, gatilho, rotina. Então, gatilho porque eu lembrei. A rotina é eu começar a salivar a boca. E qual que é a recompensa? Eu me preparar já para me refugar o limão. Então, isso é os três critérios aí do hábito, ou da rede neural. Então, a rede neural, ela tem esses 3 comportamentos. Não é 3 comportamentos, é 3... a gente chama isso gatilho, sei lá o nome disso. Gatilho, rotina, recompensa. Então, toda vez que você lembrou de um fato, esse é o gatilho, você tem uma rotina, e o corpo entra numa recompensa. Então, o grande segredo aí para se tratar fibromialgia é aprender a diagnosticar os gatilhos e aprender a reconfigurar, ou reaprender, ou reprogramar. Por isso que se chama reprogramação mental. Porque vocês aprenderam lá atrás, então lembre-se isso, aprendizado é rede neural. E a rede neural se faz com repetição. Por isso que a gente estuda e vai repetindo aquilo, estuda de novo, estuda, busca na memória, vai, porque aquilo vai crescendo. Agora, pensa um fato que, por algum motivo, te desagradou na sua vida. Esse fato, ele já vem carregado com emoções. E você repetiu isso e você criou essas redes neurais no pitbull. E toda vez que você dorme, isso aflora e você dorme mal. Porque o organismo entende o quê? Que você vai para a luta, você vai brigar ou correr. É a luta e fuga. E se você vai fazer isso aí, o que o organismo entende? Olha, muda a rota metabólica. Aí aumenta cortisol quebra a serotonina, e eu preciso da serotonina para formar melatonina, então uma coisa leva na outra. Então, se aumenta cortisol, estimula uma enzima no fígado, estimula no cérebro, que vai lá, quebra a serotonina, aumenta a dopamina e dá o desequilíbrio. E aí você passa, às vezes e muitas vezes, acordar com ansiedade ou batedeira à noite. Por isso que a pressão arterial aumenta à noite. Todo mundo que já fez aquele exame do braço, que chama MAPA, que é monitoramento ambulatorial da pressão arterial. Sabe aquele aparelhinho que põe assim para medir a pressão 24 horas? Aumenta à noite. Você fala, mas à noite eu tô quieto, tô dormindo. À noite, por 2 motivos. O corpo precisa gerar calor, e para eu gerar calor, eu preciso de adrenalina, porque é o tremor para gerar adrenalina, é o tinnitus, né? E para eu gerar adrenalina, eu preciso fazer o quê? Produzir dopamina. É o mesmo eixo hormonal. Não existe adrenalina sem formar dopamina. Não tem como. É sine qua non, né, que a gente fala. É uma coisa, não tem jeito. Não existe geração espontânea. O eixo hormonal da adrenalina é L-dopa, dopamina,
noradrenalina, adrenalina. E aí o efetor no corpo é adrenalina, no cérebro é dopamina e noradrenalina. Qual que é a importância disso? Você estimula muito essas redes neurais à noite, porque a sua dopamina está alta, e você acaba aumentando as redes neurais negativas, por incrível que pareça, e aumenta a sua pressão. Por isso que é muito comum, por isso que se infarta de madrugada. O horário que mais se infarta no mundo é segunda-feira, começa lá das 5 da manhã até as 9 da manhã. Por quê? Trabalho. É o principal fator gerador de estresse. Um trabalho ruim, um trabalho que você não goste. E aí você fala, nossa, vou começar a semana de novo, vou aguentar aquela turma, um serviço ruim. Isso aí o cérebro vai retroalimentando e aumentando as redes neurais. E aumenta a sua pressão. E o aumento da pressão, a médio e longo prazo, ele rebenta as artérias. Então, isso é um efeito metabólico por repetições de fatos que a gente considera ruins. Então, isso é o grande problema da fibromialgia. E isso tem que trabalhar de uma maneira constante. Quando Freud viu essas redes neurais, ele foi tido como charlatão. Ninguém provava isso. Ele falou que o neurônio cresce. Ficou louco, esse cara ficou louco. Aí ele fez as teorias lá dos dois tipos de neurônios. E só para vocês terem uma ideia, nós temos hoje 15 tipos de neurônios. E a gente não sabe a função deles. A gente sabe que existe 15 tipos ali, mas a função de cada um não está bem definida. E aí, em 1970, esse cidadão aqui, ó, que é o Eric Kandel. Vou pegar esse livro aqui e colocar mais perto para vocês verem. Esse neurocientista aqui, o Eric Kandel, ó, esse aqui é um livro médico, não aconselho vocês comprarem, é muita teoria aí, né? Muita bioquímica e tal. Mas ele vem falando da neurociência, como que se comportam esses neurônios aí ao longo das várias fases da vida e tal. Mas esse neurocientista, ele provou que o Freud tinha razão. Ele falou lá atrás, esse cara era além do nosso tempo. E o Freud viu isso. E o Freud criou a psicanálise. Então, para quem não sabe, psique é mente, em grego, em latim, não sei. Psique é mente. Soma é corpo. Então, Freud, aí é apenas uma crítica construtiva. O Freud separou um pouco, ele fez essa dicotomia da medicina. Ele separou mente de corpo. Como se o corpo tratasse lá o ortopedista, a mente o psiquiatra, o psicólogo. E não, estão inteiramente interrelacionadas. Ou seja, se você tem uma carência nutricional, também aumenta cortisol. Então, toda carência nutricional aumenta cortisol, que quebra a serotonina, baixa a serotonina, aumenta a dopamina, e aí você passa a interpretar os fatos de maneira diferente. Então, tanto uma carência nutricional, uma baixa oxigenação cerebral, um baixo transporte de oxigênio, uma aptidão cardiorrespiratória e por aí vai. Isso aí a gente dá o nome de gargalos metabólicos.